Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre classificação biológica dos seres vivos. Vamos conhecer os principais critérios utilizados para fazer a classificação biológica e qual a importância do uso da taxonomia para o estudo da ciência. Bem, a parte da biologia que faz essa identificação, a nomeação e classificação dos seres é então chamada de taxonomia. A classificação biológica, ela é um sistema e ela vai distribuir os seres vivos em agrupamentos, os táxons. A importância da taxonomia é porque no mundo existem mais de 7.000 idiomas falados. Então surgiu a necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos, para que a gente não ficasse utilizando várias línguas, vários dialetos, para poder exemplificar uma mesma espécie. Ela surge também para facilitar o estudo, porque a análise é baseada na semelhança e diferença dos seres. Então é importante que eu faça essa comparação. Ela tem uma importância no ramo de estudo das relações evolutivas entre os organismos. Eu preciso entender a evolução das espécies para analisar o comportamento dos que já viveram e dos que existem hoje vivendo no planeta. Ela é importante porque ela faz uma consideração das características estruturais e fisiológicas para os estudos do campus da ciência, para qualquer outro campus da ciência, seja na área médica, seja na área da farmácia. E hoje a gente consegue perceber a grande importância que a taxonomia vem ganhando na condição de estudos na área de engenharia genética, principalmente quando a gente fala sobre a semelhança entre genomas. A comparação continua a existir, continua sendo realizada, e isso é muito importante para poder fazer a identificação dos organismos vivos, para entender o comportamento deles, para associar com o parentesco deles com outros organismos, para tomadas de decisões em vários campos da ciência. Fazendo um breve histórico sobre a classificação biológica dos seres, a gente percebe que não é uma ciência atual, é uma ciência que sempre passa por atualizações, mas vários filósofos, até mesmo antes de Cristo, já faziam alguns estudos e criavam os parâmetros, os critérios para fazer a organização dos seres nesses grupos. Por exemplo, Aristóteles ele dividiu os grupos em animais de sangue quente e animais de sangue frio. Isso é um critério de classificação. A classificação biológica dos seres vivos tem um marco histórico muito importante, que é a presença do Linneu nos estudos da ciência. Linneu contribuiu com 2 publicações de critérios de classificação dos seres vivos e como características principais para fazer essa classificação, ele utilizou as características estruturais e as características anatômicas dos seres. Isso foi muito importante e continua sendo importante até hoje. Os táxons, eles são divididos, são as categorias taxonômicas, né? Que começam desde espécie e podem chegar ao que a gente conhece hoje como super-reino, que são os domínios. Essa classificação, ela tem uma ordem de mais específico até uma ordem mais ampla, e elas respeitam critérios das hierarquias. Os estudos da taxonomia sempre estão passando por processos de atualização. Prova disso é que em 1990, o USE, através de estudos da biologia molecular, propôs 3 domínios. O domínio bactéria, que compõe o reino bactéria, o domínio arqueabactéria, que compõe o reino arquea. Esses organismos são diferentes das bactérias na condição de organização e funcionamento dos seus genes. Eles estão mais próximos dos eucários, porque eles estão mais próximos das características de seres eucariontes na condição de evolução. E o domínio eucária, que inclui todos os organismos eucariontes, protista, fungos, animais e vegetais. Aqui eu apresento para vocês a classificação biológica da espécie humana. Toda espécie ela precisa estar organizada dentro dos seus táxons. Aqui quero chamar a atenção que o Homo sapiens sapiens é o nome da subespécie humana e o Homo sapiens é o nome da espécie que foi definido por Linneu em 1758. Outro destaque muito importante nos estudos de Linneu foi o sistema de nomenclatura binomial criado por ele. Nesse sistema, o nome de uma espécie é identificado pelo gênero e pelo epíteto específico, representado por 2 palavras. O que vai diferenciar um ser do outro na sua forma de escrita sempre vai ser o epíteto específico. Por quê? Porque 2 organismos podem fazer parte de um mesmo gênero. Então, os gêneros podem se repetir. Contudo, o epíteto específico é específico de uma determinada espécie.
Organizei aqui para vocês as principais regras da nomenclatura científica. Como eu já disse, a nomenclatura científica ela vem de um sistema chamado nomenclatura binominal, porque ela vai ter dois nomes, duas palavras. As palavras têm uma forma de escrita. Quando eu escrevo ela no meu caderno, manuscrito, eu devo sublinhar. E quando eu digito, eu devo colocar no formato itálico. Bem, existe uma outra regra que é atribuída às iniciais de cada palavra. A primeira inicial da primeira palavra que diz respeito ao gênero vai ser sempre escrita com letra maiúscula. E a primeira inicial da segunda palavra que diz respeito ao epíteto específico vai ser escrito com letra minúscula. Se eu precisar fazer uma abreviação dentro de um texto, às vezes eu não preciso ficar repetindo o nome da espécie várias vezes. Apresento na primeira forma com um formato completo e na segunda forma eu posso abreviar o gênero usando o ponto e deixo o epíteto específico de forma completa. Ainda, quando o segundo nome se refere a nomes próprios, ou seja, o nome do pesquisador entrou ou uma homenagem entrou no nome da espécie que está sendo identificada, esse nome precisa ser latinizado. O latim é a língua utilizada para falar da nomenclatura científica. Por quê? O latim é uma língua morta, ela não sofre mais modificações. Nesse caso, eu posso utilizar o epíteto específico quando se trata de nome pessoal com letra minúscula ou com letra maiúscula. Se eu preciso fazer uma abreviação porque eu não conheço a espécie em condição mais específica, ou seja, o epíteto específico, mas eu conheço o gênero, então eu cito o gênero e uso a abreviação SP. Se eu estiver falando de espécies, eu vou usar no plural SPP. Ainda, existem condições um pouco mais específicas, quando eu estou falando, por exemplo, de subespécie ou de subgênero. No caso de subespécie, ele vai aparecer como um terceiro nome, também com letra minúscula na inicial. No caso de subgênero, ele aparece entre o gênero e o epíteto específico, com parênteses e com letra maiúscula. Essas são as principais regras. Na zoologia, a gente também tem algumas pequenas regras. Existe uma forma de colocar sufixos que vai identificar, então, a família e a subfamília de uma determinada espécie. Esses sufixos são o idai e o inai. Quando a gente fala de vegetais, a maioria deles acaba recebendo o ACI. Na hora da leitura, se lê canide, canine, rosace, palmace. Como eu falei para vocês, eu vou apresentar aqui os principais critérios utilizados para sistematizar essa classificação. E um dos principais critérios utilizados para a classificação biológica são as condições relacionadas à evolução da espécie. Quando a gente fala de evolução da espécie, quero trazer dois conceitos para vocês: órgãos homólogos e órgãos análogos. Quem são os órgãos homólogos? São estruturas corporais que se desenvolvem de modo semelhante em embriões de diferentes espécies e que tiveram uma ancestralidade comum. Eles podem passar por uma condição de divergência evolutiva ou convergência evolutiva. Nas condições de divergência evolutiva, a gente vê que ele tem a mesma condição de estrutura, porém eles são utilizados para funções diferentes. Na condição dos órgãos análogos, eles são órgãos ou estruturas que vão desempenhar a mesma função em diferentes espécies, mas eles possuem uma origem embrionária e anatômicas diferentes, ou seja, não derivam de um ancestral evolutivo comum. Quando a gente pode olhar para esse esquema aqui, a gente observa que na condição de homologia, de mesma origem, na condição de ancestralidade, a gente observa as estruturas com semelhanças. Quando a gente olha da forma da analogia, onde a gente não vê ancestral evolutivo comum, a gente vê desempenhando as mesmas funções, porém a origem ancestral não é comum às espécies. Ainda, na condição de divergência ou convergência evolutiva, podemos observar aqui uma convergência evolutiva. A origem embrionária desses organismos que estão postos aqui, o marlin azul, o pinguim e o golfinho, são diferentes, mas os órgãos ou estruturas aparecem exercendo mesma função. Essas três espécies diferentes vivem no ambiente aquático, eles possuem corpos afilados e hidrodinâmicos e que estão adaptados ao deslocamento em meio líquido. Ainda, dentro dos critérios utilizados para a classificação biológica, podemos citar
a condição da ancestralidade como um estudo de definição das características herdadas. Na condição de filogenia, apresento para vocês uma árvore filogenética, onde a gente começa a utilizar o estudo a partir do ancestral mais distante até ancestrais que vão condicionando a evolução das espécies até a definição da espécie nos dias atuais. Outra consideração utilizada como critério da classificação biológica são os estudos de cladística. A cladística, ela tem uma diferenciação da filogenia porque ela está relacionada a uma novidade evolutiva. Na condição da cladística aparece um termo que a gente conhece como sinapomorfia. O que é sinapomorfia? Em um determinado momento surgiu uma novidade evolutiva, essa novidade evolutiva se fixou em uma espécie e essa espécie conseguiu transmitir para o seu descendente. Então, isso é a novidade evolutiva permanecendo ao longo da evolução. Exemplo clássico da condição de sinapomorfia são os dentes carnaçais, que existem tanto em cães como em gatos. São espécies diferentes com ancestrais comuns. A característica que apareceu continuou numa espécie, se fixou e foi passado dentro da condição de evolução para outras espécies. Ainda existe uma forma de ler a cladística através dos cladogramas. Estou apresentando aqui uma leitura de um gráfico para que a gente tenha conhecimento que esse ancestral é comum a B, a C, a D e a E. A leitura é feita por cada nó. Em cada nó acontece a diversificação. É o que a gente chama de cladogênese dentro da cladística. Estou apresentando para vocês entenderem como que a classificação biológica pode ser representada dentro de estruturas até mesmo gráficas. Bem, agora você já sabe sobre classificação dos seres. Mas quantos reinos existem? Até um determinado momento, o reino era o maior grupo táxon que nós tínhamos, né? Até aparecer os 3 grandes domínios que eu apresentei para vocês também. Quando a gente fala de reinos em quantidade, a gente tem que lembrar do contexto histórico. Vou apresentar a síntese e vou apresentar alguns estudos que foram acontecendo ao longo da história para organizar, de certa forma, ou melhor organizar os reinos. Falando então de classificação dos grupos dos seres vivos, trouxe para vocês um quadro resumo. Nesse quadro resumo, a gente consegue acompanhar a história da classificação dos reinos. Bem, aqui eu trouxe o último autor, que é o livro que a gente utiliza, o livro didático, que é o Amabisimarto, onde ele considera em todo o seu material didático a condição de 6 reinos. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente fala de 1735, com os estudos de Linneu, lá tudo começou com o reino animal e vegetal. Se movimentava ou não se movimentava, era considerado uma característica como um critério para fazer uma classificação de diferenciação de um ser animal para um ser vegetal. Isso foi passando por várias atualizações dentro das condições que a ciência permitia, até que a gente pudesse chegar até a ciência mais atual com uma classificação de 6 reinos. Como eu disse, Linneu, em 1735, então, classificou os organismos como seres relacionados à movimentação ou não movimentação. E ainda, ele já tinha definido a condição de seres serem autótrofos ou heterótrofos, ou seja, produzirem seu próprio alimento ou necessitarem de um outro para poder se alimentar. Então, a classificação é algo simples. Um organismo se movimenta? Sim, então ele é um animal. O organismo não se movimenta? Não, então ele seria um vegetal. Essa foi a forma, o primeiro critério. Talvez para hoje, para a gente seja algo muito simples, mas naquele determinado momento, criar grupos era algo realmente que traçava um novo perfil da ciência. Bem, os avanços foram acontecendo. Em 1866, a gente já passava a ter, então, 3 grandes grupos. As plantas, os animais e os protistas. Foram evoluindo os estudos. Em 1925, já apareceram 2 impérios, os procariotas e os eucariotas. Relacionando aqui procariontes, aqueles que não tinham núcleo distinto, diferenciado, e os eucariontes com núcleos distintos. Então, esses seriam os 2 grandes impérios. Herbert Copeland, em 1938, propôs então um sistema de 4 reinos. Ele determinou o reino monera, o reino protista, o reino plantar e o reino animal. Ele adicionou mais um reino dentro dos estudos anteriores. Assim são representados, então, os 4 reinos de Copeland.
frente, em 1969, o Itaque propôs então o quinto reino. Continuou o reino Monera, o reino Protista, o reino Plantae, o reino Animalia, mas ele adicionou então o reino Fundi. Passam então a existir 5 grandes grupos, 5 reinos. Os 5 reinos de Itaque são representados então por Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae, dentro da condição de característica de procariontes e eucariontes. Mais à frente, com a evolução dos estudos, com os avanços da ciência, da tecnologia em 1990, a gente tem a presença, então, da caracterização de Uzi através dos estudos da microbiologia relacionado aos 3 domínios. Ele, então, registrou a condição das características procariontes, eucariontes e as arqueobactérias. Mas, como eu disse para vocês, na proposta do nosso livro didático, vamos trabalhar com bactérias, arqueobactérias, protista, fungos, animais e vegetais. Porque os nossos autores do nosso livro didático é assim que eles trabalham. É isso, pessoal. Essa é a nossa principal referência, é a referência que eu utilizei para fazer as aulas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado o conteúdo e eu fico esperando vocês para as próximas aulas. Até mais!